Esse é um trabalho de biologia feito pelos alunos de Informática 2, Iago Gabriel, Marcos Vinícius, Bruno Micael, Christian Vitor, Benjamin Santos e Lucas Efraim. O objetivo desse vídeo é tratar um pouco sobre a gripe aviária ou a gripe do frango. Então, vamos ao vídeo. A gripe aviária. O que é a gripe aviária? Bom, a gripe aviária é conhecida também como gripe do frango. É um tipo de gripe transmitida por aves. Apesar de ser chamada de gripe, ela está longe de ser como um tipo de gripe que estamos acostumados a lidar, do tipo que tomamos um remédio e os sintomas logo desaparecem. A gripe aviária pode causar problemas seríssimos de saúde, podendo até levar à morte. A doença surgiu inicialmente em 1997, quando uma epidemia de gripe se alastrou pela população de frangos de Hong Kong, e um homem morreu após ser infectado pelo vírus transmissor da doença. Na época, cerca de 1,5 milhão de aves foram mortas em Hong Kong para evitar a disseminação da doença. Praticamente todos os frangos de lá foram mortos, mas mesmo assim surgiram novos casos da doença em 2003, na Coreia do Sul, onde também milhões de aves foram sacrificadas. Apesar dos esforços, a doença acometeu alguns criadores de frangos coreanos. Hoje, a doença já bate na porta de cerca de 36 países ao redor do mundo, principalmente em continentes como a Ásia, a África e a Europa. E apesar de só terem ocorrido cerca de 20 casos da gripe aviária em seres humanos, sua taxa de mortalidade é muito alta. Mais da metade dos infectados morreram em decorrência da doença. O objetivo atualmente é controlar a incidência de gripe do frango e impedir uma pandemia da doença. O vírus H5N1 ele pode ser dividido em 3 tipos: A, B e C. O tipo A subdivide-se ainda em vários subtipos, sendo os subtipos H1N1, H2N2, H3N2, responsável por grandes epidemias e pandemias. O H significa hemaglutinina, enquanto o N significa neuraminidase, que são duas glicoproteínas presentes no envelope viral e usadas para a sorotipagem, classificação dos subtipos baseados em padrões de reconhecimentos por anticorpos do vírus da influenza tipo A. O tipo B tem originado epidemias mais ou menos extensas e o tipo C está geralmente associado a casos esporádicos e surtos localizados, exceto no nível molecular. A doença se parece muito pouco com a gripe, que todos pegamos de vez em quando. O vírus pode tornar-se uma grande ameaça para os humanos se sofrer alguma mutação, transformando-se em algo perigosamente desconhecido pelo nosso organismo e capaz de passar de uma pessoa para outra através do espirros e tosses ou contato físicos. As pandemias desse vírus ocorrem mais ou menos a cada geração, porém de formas imprevisíveis. Pode-se iniciar se uma das muitas variantes da influenza que circula entre os pássaros passa a infectar também as pessoas. Feito isso, é possível que ocorra troca de genes entre o vírus da gripe comum, altamente infectante, com o influenza, altamente perigoso. Se o vírus se replicar muito antes que o sistema imunológico consiga fabricar os anticorpos para detê-lo, a epidemia pode se alastrar, causando vários problemas de saúde pública, podendo mesmo ser altamente letal. Causas da gripe aviária. A gripe aviária é causada por uma mutação do vírus influenza A, transmissor da gripe, o H5N1. Outras variações do vírus, como H7N7, H7N9 e H9N2, também já infectaram os humanos. Transmissão da gripe aviária.
Todas as pessoas que contraíram a gripe aviária até agora estiveram em contato com aves doentes. Ainda não há nenhum caso de contágio entre humanos. Em 1999, a Organização Mundial da Saúde criou a escala com as fases da evolução do vírus causador da doença, com o objetivo de avaliar a chegada de uma pandemia. Por essa escala, que tem 6 fases, a gripe aviária atualmente está na fase 3, em que o vírus presente em animais começam a infectar os humanos também. Na última fase dessa escala, a transmissão entre humanos acontece com muita facilidade, como foi o caso da gripe espanhola, por exemplo. Sabe-se também que o vírus H5N1 é capaz de sobreviver no meio ambiente por longos períodos de tempo, do modo que a infecção pode ser transmitida por meio do simples contato com superfícies contaminadas. Além disso, as árvores que são infectadas com a gripe podem continuar a transmitir o vírus pelas fezes e pela saliva por até 10 anos. Os sintomas da gripe aviária. Os principais sintomas e sinais da gripe das aves costumam surgir dentro de 2 a 8 dias após a infecção, dependendo muito do tipo. Na maioria dos casos, esses sintomas se assemelham aos da gripe convencional, incluindo tosse, febre, garganta inflamada, dor muscular, dor na cabeça e falta de ar. Algumas dessas pessoas também se sentem náusea e vômitos ou até diarreia, e em alguns casos podem haver também conjuntivite. As possíveis complicações. A pessoa com gripe aviária pode desenvolver complicações de saúde muito sérias, que podem colocar sua vida em risco. Exemplo de essas complicações seria a pneumonia, colapso pulmonar, insuficiência respiratória, insuficiência renal crônica e problemas de coração. O diagnóstico da gripe aviária. O diagnóstico da gripe aviária pode ser feito por meio de 2 abordagens distintas: o teste laboratório e o exame de imagens. O teste em laboratório. As amostras do fluido do nariz ou da garganta do infectado podem ser testadas para detectar a presença do vírus causadores da gripe aviária. Essas amostras devem ser tomadas nos primeiros dias após o surgimento dos sintomas. O exame de imagem. Os raios-x podem ser úteis para avaliar a condição dos pulmões e podem ajudar a determinar as melhores opções de tratamento e do controle dos sinais e sintomas da doença. Os antivirais atualmente disponíveis para o tratamento da influenza são os derivados do adamantano, amantadina e rimantadina, que agem como inibidores do M2, que é uma proteína do vírus da gripe que funciona como canal de prótons, sendo fundamental para o ciclo viral, além do oseltamivir e seu derivado zanamivir, que agem como inibidores da neuraminidase, impedindo que o vírus recém-produzido sejam liberados pela célula hospedeira, assim impedindo a infecção de novas células. Ambas classes de medicamentos são efetivas, porém o vírus H5N1 resistentes a essas drogas já foram isolados de pacientes humanos. Em relação às aves, devido à alta patogenicidade do H5N1 em galinhas, sempre que é introduzido em criações, tem consequências desastrosas, matando praticamente todas as aves em curto espaço de tempo, de 2 a 3 dias. Isso somando o risco de alastramento para outras criações e principalmente o risco para a saúde humana, faz com que todos os casos de gripe aviária em granjas sejam tratados com rigor, com medidas como o abate de todas as aves domésticas na região e vacinação de criações em regiões vizinhas e etc. A prevenção contra a gripe aviária. As primeiras vacinas contra a gripe aviária começaram a ser produzidas, mas ainda não estão disponíveis para o público. Ela não foi
utilizada em grande escala e ainda não há relatórios oficiais sobre os seus resultados. Até agora, os médicos têm orientado seus pacientes a tomarem a vacina contra a gripe comum para se prevenir contra a gripe aviária também. Muito embora essas vacinas não induzam uma resposta imunológica mais intensa ou permanente no organismo das pessoas. Por essa razão, doses extras de vacinas devem ser ministradas todos os anos. Há dois tipos de vacina que são fabricadas. Uma maneira de promover a dissecação química do vírus e extrair algumas proteínas que atuam no processo de infectação, que estimularia o sistema imunológico humano a criar anticorpos específicos. Uma vez produzido, tais anticorpos teriam suas informações gravadas em células de memória capazes de ativar a produção de altas doses dele em caso de alguma infectação real. Outra forma é usar formas enfraquecidas do vírus em vacinas inaláveis, mas essa parece perigosa demais para usar o vírus, e não proteínas dele, pois há uma pequena possibilidade de troca de genes com um vírus normal, criando assim outra forma muito mais ameaçadora. A título de medida preventiva, começou-se a produzir mais vacinas contra a doença, mas a escassez de informações sobre a possível forma para como possa ocorrer uma epidemia compromete todo o sistema de defesa. Seria inviável ministrar vacinas em uma população inteira, pois a produção de vacinas é baixa, cerca de 300 milhões de doses por ano. E, caso uma pandemia ocorra em breve, as vacinas contra as variantes emergentes demorarão para chegar. Muitas variantes do vírus circulam ao mesmo tempo e sofrem constantes alterações. E a cada ano são produzidas novas vacinas para os 3 tipos mais ameaçadores. Estocar vacinas é uma das atitudes mais seriamente pensadas por vários países, que também preparam uma lista de propriedade para ministrar essas vacinas em pessoas mais suscetíveis, os muito novos, os muito idosos e os de sistema imunológico debilitado. Mas o governo teria que atualizar anualmente seus estoques, pois o produto também expira rapidamente. Atualmente não existe vacina para as aves contra o vírus influenza H5N1. A maneira de controlar a doença é somente através do descarte dos animais infectados e próximos ao foco, num raio de 10 km. Esse descarte engloba desde as árvores de criação em escala industrial até as produzidas de forma doméstica.